Fala pessoal, tranquilo? Estamos aí iniciando mais um bimestre, terceiro bimestre já foi finalizado, né? E hoje nós estaremos iniciando o nosso quarto bimestre, né? Começando um novo assunto, começando a falar sobre novos conteúdos. Até agora nós já falamos sobre a constituição de um sistema operacional, falamos sobre muitas coisas, sobre os processos, né, o que é um kernel, falamos sobre as versões do Windows e agora nós vamos começar a abordar sobre o Linux, que é um sistema operacional open source, ou seja, ele é livre. E vamos entender o que é isso, o que é um sistema operacional livre. Vamos hoje começar a ver as principais características do Linux, né? E também vou deixar um material em PDF para vocês contando a história do Linux. Só que os exercícios que nós iremos fazer está baseado nesse vídeo e no material em PDF, na história do Linux, tá? Então, para vocês fazerem, vocês vão ter que ler aquele documento todinho que eu vou deixar lá para vocês e vão ter que assistir esse vídeo até o final. Senão vocês não irão conseguir fazer atividade, tá? E vai ser sempre assim. E eu vou começar a avaliar vocês também pelas atividades que eu vou deixar lá, tá? Por quê? Porque eu percebi que tem muitos alunos que estão deixando simplesmente para pegar o gabarito, não estão participando das lives, né? E isso é muito ruim pra gente, porque a gente se prepara, tenta organizar, fazer uma coisa mais light para vocês. E vocês acabam meio que deixando isso passar, né? Esse esforço. A gente vai começar a trabalhar assim. Vou passar trabalhos também para vocês poderem fazer nesse último bimestre, tá? Então vamos começar a falar um pouco sobre o Linux. O que é um Linux, na verdade? Ele é um sistema operacional, tá? Conforme eu falei, ele é um sistema operacional livre, com código-fonte aberto, né? Para qualquer programador que entender de programação, de saber programar um sistema operacional, ele consegue fazer alterações no código-fonte dele. Diferentemente do Windows, né? Por exemplo, o Windows ele é um código-fonte fechado, porque ele é um sistema operacional que é corporativo, ou seja, você precisa pagar para tê-lo. E você, o usuário que souber programar, não consegue fazer alterações no kernel dele. Então vamos falar um pouco mais sobre algumas características do Linux. O criador dele foi Linus Torvalds, tá? Por isso vem o nome de Linux, vem a partir do nome dele, né? E diferentemente do Bill Gates, né, que é o criador da Microsoft, o criador do Windows, esse Linus Torvalds, né, ele não imaginou em nenhum momento, ele não ostentou a possibilidade de ganhar dinheiro na criação de um sistema operacional livre. Então ele não é rico, né, como o Bill Gates, que enriqueceu com a criação do seu sistema operacional em outros sistemas, né, em outros programas, mas ele nunca ostentou isso. Assim como o Windows, o Linux ele é um sistema multitarefa. Lembra da definição de multitarefa? É aquele tipo de sistema, né, que ele consegue realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Então você pode trabalhar com um bloco de notas aberto de um lado, o Chrome aberto do outro, tocando YouTube, músicas no YouTube, você pode digitar um texto no Word, tudo ao mesmo tempo. Então ele é um multitarefa. Ele também é um sistema multi-utilizador. Como assim multi-utilizador? Ele é um sistema onde vários usuários podem ter conta. Lógico que apenas um por vez pode utilizar. Mas assim como no Windows, ele também pode ter vários usuários utilizando o computador. Não ao mesmo tempo, lógico. Ele também é um sistema preemptivo. Como assim? Assim como o Windows. Mas como assim preemptivo? Ele é um tipo de sistema que, caso o usuário queira interromper um processo, ele consegue. Tá? De repente o processo está rolando lá no Word, né? No caso o Impress, por exemplo, está lá
rodando e está utilizando, e você quer encerrar esse processo. Você consegue também pelo mesmo método do Windows, né? Ele também tem ali um gerenciador de tarefas ali que você consegue fechar os processos. Bom, assim como o Windows também, só que até mais no caso, tá? Ele é um tipo de sistema que você consegue controlar ele utilizando prompts de comandos. Só que no caso do Windows é o DOS, né? E do Linux é um prompt de comandos, você consegue também controlar o sistema operacional, programar ali através do prompt de comando do Linux. Ele também possui uma interface gráfica muito semelhante ao Windows, com mouse, com seta, botão direito, botão esquerdo, né? Para facilitar o seu uso. Então, alguns programadores tentaram deixar o mais próximo, né, mais próximo à utilização do Windows para que os usuários pudessem migrar também para o Linux. O tipo de licença do Linux, como eu falei, ele é uma licença gratuita. É um código-fonte aberto, tá? E qualquer pessoa pode ter. Basta você saber utilizar, saber formatar, tá? Inclusive, em questão de formatação é diferente. Tá? O Windows utiliza um tipo de sistema de arquivo, o Linux utiliza outro tipo de sistema de arquivos, que nós iremos ver mais para frente. Não iremos falar sobre isso agora, mas é totalmente diferente. Eu posso ter dois sistemas operacionais no mesmo HD, o Windows e o Linux? Pode sim, mas tem um processo que você tem que fazer. E é até bom, tá? Que você tenha esses dois tipos de sistemas operacionais. Agora, uma desvantagem do Linux é que ele não dá muito suporte a programas. Então, por exemplo, se surgir um programa, sei lá, o Sony Vegas, que já tem, tá? Para Linux, mas surgiu a nova versão do Sony Vegas. Demora um pouco para surgir para Linux também. Por quê? Porque é um sistema operacional pouco utilizado ainda, em comparação com o Windows. Então é uma desvantagem. Outra característica também do Linux é que ele também é um sistema multiprocessador, de multiprocessamento. Como assim? Ele também foi desenvolvido para processadores com vários cores, tá? com vários núcleos. E também consegue trabalhar. Até porque também, se ele não conseguisse, ele ficaria para trás e ele já seria inutilizado há muito tempo, né? E ele consegue trabalhar com sistemas, né? No caso, com processadores e programas de 32 bits ou 64 bits também. Dizem até que a interface gráfica dele é muito melhor que a do Windows. Eu, particularmente, não tenho essa opinião, porque eu acho que depende de outros fatores também, como, por exemplo, placa de vídeo. Ele tem que ter uma boa placa de vídeo para ter um bom recurso gráfico. Então não adianta você ter o Linux e não ter uma boa placa de vídeo para poder ter esse recurso gráfico tão impressionante como dizem assim. Então por isso que eu não concordo. E uma característica boa também do Linux é que ele passou a ter um tipo de compatibilidade com alguns programas que rodam tanto no Windows quanto no Linux também. Então alguns programas conseguem rodar nesses dois tipos de sistemas operacionais. Lógico que se eu pegar um programa para instalar no Windows e o mesmo programa para instalar no Linux, não vai rolar. Eu tenho que ter um programa para a versão no Linux, para poder instalar no Linux, né? Então isso é bem claro. Bom, pessoal, por enquanto vamos falar sobre isso apenas no vídeo, tá? No PDF tem a história do Linux. Vamos falar sobre um pouco da história do Linux Torvalds também. Vamos falar o que é o Linux, o que é o GNU, né, o GNU, no caso, o porquê tem essa expressão. Vamos falar sobre como aconteceu o projeto Linux, tudo no PDF, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Lembrando também que as atividades a seguir, tá? As atividades pontuadas serão todas assim. Você vai ter que assistir o vídeo e vai ter que ler o material, porque senão você não vai conseguir fazer, tá bom? Então até a próxima, gente. Beijos. Até lá.